Olá, muito boa noite. Está entrando no ar mais um resumo do dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV. Nesta sexta-feira, véspera do grande dia de luta, do grande dia de mobilização, que com certeza vai ser o 29 de maio, dia de atos por todo o país e até no exterior, por vacina, auxílio emergencial e fora Bolsonaro. Tem retorno aí? Tem alguém com o som ligado? Vou pedir à produção, meu amigo também aqui quem me acompanha, para dar uma sintonizada, ver se não tem nada aberto. Que está dando um eco aqui. E vou em frente. Né? Nosso programa de hoje tem como tema central, justamente, e não deixar de ser, os atos de amanhã. São mais de 200 atos por fora Bolsonaro, vacina para todos e auxílio, marcados em todo o país. Todos os estados do país têm ato, como nós vamos mostrar aqui, e também em várias cidades importantes pelo mundo afora, no exterior. Né? Também vai ecoar a bandeira de luta do povo brasileiro por fora Bolsonaro, por vacina para todos e por auxílio emergencial de verdade. Bom, para começar o programa, nosso programa, vocês vão ver agora que o programa hoje ele é totalmente em sintonia com o time mais querido no Brasil, porque eu estou de preto e o meu companheiro de bancada, o companheiro de Mendonça, está de vermelho. Então, um programa rubro e negro. Vai lá, fala, Expedito, boa noite. Olha só que beleza. Não ligou o som. É para você não poder me contestar, o som está desligado. Boa noite, companheiro. Agora sim. Boa noite, companheiro Antônio Carlos. Boa noite a toda a audiência aqui do nosso resumo do dia nessa sexta-feira. Nessa minha segunda participação, o companheiro Antônio Carlos inicia aí o programa falando sobre o tema central da nossa pauta de hoje, que são os atos nacionais e internacionais que ocorrerão em mais de 200 cidades. Ele está de preto, eu estou de vermelho, então aqui é uma dobradinha perfeita, rubro-negra. Eu sou tricolor, mas meu pai era rubro-negro, tem muito rubro-negro na família, então é uma alegria estar aqui participando do programa e nós temos muita coisa a ser abordada aqui hoje, mas como tema central, os atos que ocorrerão exatamente daqui a 12 horas. Nós estamos às 20 horas e 57 minutos, a maioria dos atos no país terá início às 9 horas da manhã, com, a gente acredita, uma grande participação popular. Os preparativos que nós estamos recebendo aqui, as informações dão conta de uma grande mobilização a nível nacional e internacional também que irá acontecer. Vamos lá, companheiro Toninho. Vamos lá. Bom, para começar o nosso programa, mandar aí um salve, uma boa noite para o pessoal que nos acompanha já no começo dessa transmissão e pedindo, como de costume, a todos vocês que compartilhem adoidado. Mande aí o link do nosso programa para todo mundo ficar sabendo das últimas dos dias e para todo mundo estar em sintonia, né, com a importante mobilização desse sábado, dia 29. Então, nosso boa noite aí para Maria Virgínia, para o Osni Castro, para o Igor Teodoro, Lucas Ramos, o Carlos Adustos, o Alisson, desta vez eu consigo, Ana Matos, Aurélio dos Santos, boa noite para Regina Marques, para o Tommy Lee Vargas, também para o Ao Vivo, boa noite para o Bruno do Espírito Santo, o Marcos Dalla, boa noite a Miriam Keila, está presente aqui também entre nós, né, e muito nos honra, um nacionalista, o Getúlio Vargas, que entrou aqui para apoiar aí Lula 2022. Então, Lula ganhando aqui na campanha um reforço de peso, né, o Getúlio Vargas apoiando Lula 2022. Está presente também conosco o canal Lucier Nagua, a Silvia Mio. Bom, e acho que já falei da Ana Matos, do Elias Alexandra. Tem muita gente chegando por aqui. Sexta-feira promete. E
companheiro Leon Trotsky, já chegando por aqui, mandando aí a sua saudação, a sua figurinha para contribuir conosco aqui com a sustentação do canal Causa Operária TV, e o Trotsky dando um bom exemplo, né, para lembrar a gente que nós precisamos, lembrar todos vocês, nós precisamos muito da sua contribuição. Você pode fazer como o Trotsky e como o Carlos Adustos e mandar aí a sua figurinha, seu superchat, também com uma mensagem que a gente lê e divulga aqui para todo mundo. Manda aí a sua contribuição e uma mensagem de apoio, com propostas para o ato de amanhã, para o dia 29. Então, você que está conosco aí na transmissão, um abraço também para todos vocês que nos assistem aí em outros horários, na retransmissão, né? Já que o nosso programa, como todos os programas aqui do canal Causa Operária TV, ficam à disposição aqui nos nossos arquivos para você assistir a hora que bem entender. Bom, parece que a produção separou para a gente aí, eu não sei se tem, pelo menos tem charge, sexta-feira é dia de charge, né? E a produção eficiente colocou aqui a primeira delas, Madalenas Arrependidas, né? Do nosso companheiro J. Camelo, né? Tá aí as Madalenas Arrependidas, na charge que ele chamou de ressaca de rebanho. Não sei onde estava com a cabeça quando votei no Bolsonaro. Isso não é nada. Eu fui tomar chá na casa do Frota. Bom, tá aí. A piadinha, humor negro, né? Madalenas Arrependidas. E a outra aí do companheiro também, do companheiro J. Camelo, sobre a CPI da pandemia. Pareidolia. Esta CPI só pensa naquilo. Satirizando aí o depoimento essa semana da secretária lá do Ministério da Saúde, defensora Capitã Cloroquina, né? Que esteve lá defendendo aí mais uma vez. Teve até argumentos hilários, inclusive da parte dos senadores, né, defensores da cloroquina, a CPI que é o paraíso do absurdo, né? Todo mundo fala o que bem entende e fica tudo por isso mesmo. E agora acho que é a última, diálogos sobre a mais-valia, né? Tá aí o operário e o patrão. Por que tenho de dar grande parte do que produzo para você? Explica o patrão. Porque eu é que corro risco, que pergunta o operário. Risco de quê? De me tornar um trabalhador como você. Tá aí, verdade. O risco de que o operário se torne um patrão, ele é só propaganda capitalista. Praticamente ele inexiste. Mas o risco de, na etapa atual de crise, que o capitalista vive um trabalhador, o risco é grande, né? O temor da burguesia é tremendo. Bom, vamos para a nossa pauta, então. Começar com uma rapidinha. Os trabalhadores das comunicações, né, também estão na luta para exigir vacina, né? E tem um card aí que foi mandado para a gente aí do pessoal que trabalha duro aí na área das telecomunicações. O card inclusive destaca o seguinte: sem internet não dá, né? Então nos ajuda nessa. O card aí dos profissionais pedindo vacina para os profissionais da Telecom, né? E não só da Telecom, mas de toda a área de comunicação. Na realidade, nós se somamos aí à luta de todos os trabalhadores por vacina, né? Mas nós temos claro o seguinte, que essa luta não dá para a luta ser travada setor contra setor, né? Quem é que vai vacinar primeiro? Né? Por exemplo, por exemplo, numa categoria de professores, a gente divergia da ideia de que nós temos que pedir primeiro a vacina para os professores, ou primeiro a vacina para os trabalhadores correios, ou primeiro a vacina para os motoristas de ônibus, ou primeiro... Quer dizer, é muita gente correndo risco, porque a maioria da classe trabalhadora continua trabalhando, né? O pessoal está aí na rua, o pessoal da limpeza, o pessoal de obras, na construção civil. Então é preciso uma luta unificada, né, de todos, por vacina para todos. Para conquistar isso, é preciso exigir a quebra da vacina. Continua tendo eco, tem gente com o som aberto e está dando retorno. Tem que deixar fechado quando não está falando. E
a maneira de fazer isso amanhã é todo mundo na rua, né? Todo mundo na rua pela vacina para todos, quebra das patentes, né? E fora Bolsonaro, porque com a direita, fora Bolsonaro e todos os golpistas, porque sem derrotar a direita, né, o povo brasileiro não vai conseguir vacina. Nós temos hoje a marca de apenas 20% da população vacinada com a primeira dose e coisa de 10% da população que já receberam a segunda dose. Mas, segundo o próprio diretor da Anvisa, seria necessário vacinar 97% do público-alvo, né, para garantir a imunidade, que não haja propagação da doença. Bom, vamos para a pauta. O primeiro tema aí do nosso companheiro Expedito é sobre emergência hídrica. O que está acontecendo aí, companheiro Expedito? Então, de quando em quando, eles inventam aqui um neologismo, né, para tentar ocultar ou tentar enrolar a população sobre o que verdadeiramente está acontecendo. O título aqui da matéria fala em emergência hídrica em 5 estados brasileiros. Na verdade, se trata de o seguinte, é uma ameaça de apagão hídrico, né? Essa é a realidade. O país já conviveu e convive ainda com apagões elétricos. Nós vimos isso muito recentemente no Amapá. E agora está se falando em que existe uma emergência hídrica que nada mais é do que a iminência de uma crise hídrica em 5 estados brasileiros. Por que isso ocorre? Isso é um fenômeno natural. Todo mundo sabe que nesse período do ano há uma estiagem em determinadas regiões do país com relação à precipitação pluviométrica, que nada mais é do que as chuvas, não é isso? E o governo, como sempre faz, o poder público não age, não trabalha na perspectiva de prever essa situação, e aí, né, bom, você vai responsabilizar quem? Vai responsabilizar a natureza, não é isso? Mas todo mundo sabe, todo ano acontece, é como a chuva, né, que ocorre na Serra Carioca, lá nas chuvas de verão de início do ano. Todo mundo sabe disso aí, que elas ocorrem. Aqui é a mesma coisa. Portanto, se trata de mais uma negligência do poder público que não prevê, não tem investimentos para a prevenção dessas crises, desses fenômenos naturais, e o país se vê mais uma vez ameaçado por um apagão, aí desta vez apagão hídrico. Por isso é necessário, mais do que necessário ainda, fortalecer os atos para colocar para fora o governo que é responsável por essa situação, por mais uma situação de calamidade. Com você, companheiro Toninho. Me desculpem, eu fui aqui, eu fui engolir rapidamente um pedacinho de um saboroso lanche que me passaram, e aí o companheiro Expedito terminou a fala e eu fui pego aqui em flagrante, né, pela nossa câmera, denunciando aqui a minha gulodice. Mas vamos lá. Nós vamos agora para o tema central, né, vamos dividir aqui ao longo desse programa, nós vamos falar bastante dos atos que acontecem amanhã em todo o país. Até agora à tarde, no começo da tarde, as coordenações das frentes nacionais que estão organizando os atos já contabilizavam aí a realização de mais de 210, né, atos espalhados aí por todos os estados brasileiros e por vários países no exterior. Bom, nós vamos começar aqui, em primeiro lugar, destacando que se trata de uma conquista, né? É uma vitória dos trabalhadores, a superação, um primeiro passo no sentido da superação da política reacionária que tomou conta do movimento de luta dos trabalhadores no último ano, onde se adotou aí a política da direita do fique em casa, né? Então os atos, como aí mostra aí o cartaz que foi produzido para o Ato de São Paulo, né, o Dia Nacional de Lutas,
chamando, o ato que tem como eixo a vacina para todos, né? A luta pelo auxílio emergencial de verdade, que deveria ser de pelo menos um salário mínimo, e a luta pelo fora Bolsonaro, são os eixos centrais, né? Bom, e há uma ruptura, há um deslocamento, né, em que aqueles setores que defendiam, até bem pouco aí, né, a política do fique em casa, né, tem um lema que está pegando muito aí nas redes sociais, que é o seguinte: o vírus é perigoso. Sair na rua representa um pequeno perigo, mas representa um certo risco. Mas o Bolsonaro é muito mais perigoso, né? Continua ligado o som aí, tem retorno, gente. Tem que desligar sempre que não estiver falando. Então, nós queremos, nesse começo de programa aqui, que nós vamos falar bastante, destacar bastante os atos, né? Falar que, obviamente, que é uma besteira, né? 85% da classe trabalhadora, quem tem emprego, continua trabalhando. Quem não tem, sai para procurar emprego, né? É ônibus lotado, é local de trabalho sem as devidas condições. Então, o único caminho para enfrentar essa situação essa política do fique em casa foi adotada quando o país tinha menos de 10 mil mortos. E teve muita gente que começou a fazer essa pregação, né? 15% dos trabalhadores foram para home office, mas a maioria dos trabalhadores não tiveram, infelizmente, essa oportunidade. Significa que tudo continuou como antes ou ainda pior, né? Porque milhões de trabalhadores perderam o emprego. Bom, e de lá para cá, nós passamos de 10, 20, 30 mil pessoas mortas, e nós já temos hoje no país, oficialmente, né, vamos completar amanhã, vamos falar disso, 460 mil pessoas mortas. Então, o caminho é o caminho das ruas, né? E eu queria destacar para vocês aqui, começar destacando nesse primeiro bloco, os atos da região sudeste, né? Alguns atos, nós não vamos falar aqui ao longo do programa, a gente não teria tempo em todo o programa de falar dos mais de 200, mas vamos destacar os mais importantes, porque uma questão importante também é a concentração nos atos nas capitais, principalmente, né? A dispersão, né? Realizar atos aí miúdo, por bairro, isso aí é uma política de dispersão. É preciso mostrar força em atos, né, centralizados, unificados, e no máximo realizar atos locais ou em cidades próximas aí das capitais, quando isso for para juntar pessoas para ir para o ato principal. Porque senão, o que a gente vê muitas vezes é o interesse de certos setores da esquerda de transformar o ato numa espécie de ato eleitoral, né, onde cada um faz na sua comarca. Não, a força dos atos, né, está nas grandes mobilizações, está em juntar centenas, quando possível milhares de pessoas e criar uma força poderosa que é a da mobilização dos trabalhadores, que é diferente da mobilização de alguns indivíduos, né, de grupos, da internet. Tudo isso são coisas que estão, obviamente, num nível muito inferior, né, às grandes mobilizações que precisam ser realizadas para enfrentar e derrotar a direita nesse momento, como a gente viu, inclusive, em outros países, né? Muito se fala hoje que o Chile tem mais de 40% da população vacinada, né? Com todas as dificuldades, mas um país, né, vizinho aqui ao nosso. Bom, foi resultado de um processo de mobilização. Nós tivemos agora na Colômbia a derrota da reforma administrativa. Não foi com discurso de deputado no Congresso, foi através da mobilização. Então vamos em frente aqui, queria destacar então atos da região sudeste. No Espírito Santo, em Vitória, às 15 horas, na Universidade Federal do Espírito Santo. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Praça da Liberdade, às 10 horas. Em Juiz de Fora, no Rio de Janeiro, o ato principal, né, vai reunir, o pessoal vai se agrupar aí na Central do Brasil, na Candelária, na região da Avenida Presidente Vargas, né, e no Monumento Zumbi, às 10 horas. Nós estamos chamando a convocar aí o Bloco Vermelho, às 10 horas na Candelária, e se unificar com todo o movimento numa grande passeata. Em Volta Redonda, no final da tarde, né, às 16h30, né, tem ato. Nesse momento tem uma luta muito importante lá da ocupação da paz, né, que foi desalojada por uma força repressiva aí da PM
do Rio de Janeiro, aquela PM que matou em Jacarezinho, teve lá em plena pandemia, né, para expulsar aí moradores, centenas de famílias sem teto que estavam ocupando, organizaram aí a ocupação da paz entre Barra Mansa e Volta Redonda. Bom, em São Paulo, o ato central, né, a partir das 16 horas no MASP, o bloco combativo, o bloco vermelho, liderado aí pelos coletivos de luta, se concentram com a bateria Zumbi dos Palmares a partir das 14 horas no MASP. Então você pode ir lá e se juntar aí aos coletivos de luta, ao movimento de moradia, educadores em luta, aos companheiros dos Correios, né, que vão levar as suas reivindicações, excetistas em luta, e muitos companheiros aí do movimento de luta dos Correios, que vão estar nas ruas lutando contra a privatização. A partir das 14 horas o pessoal vai estar fazendo um esquenta, né, com a bateria Zumbi dos Palmares, ali no MASP. Bom, tem aí dezenas de atos pelo interior, queria destacar alguns, né, apenas aqueles que mais próximos e que permitem, onde a gente sabe que vai ter uma mobilização para vir para o ato de São Paulo, que é o ato fundamental, né? Esse negócio de fazer ato em Campinas e ficar lá, não vai ter, não tem repercussão, né? Mas se a gente realizar aí um ato de milhares de pessoas na Avenida Paulista, isso com certeza vai mostrar aí, vai empurrar o movimento para frente, vai ter uma grande repercussão. Nós não queremos fazer atos simbólicos, nós queremos fazer ato de verdade. Então tem ato em Campinas, o Largo do Rosário às 10 horas, de onde sai ônibus para o ato de São Paulo no MASP. Tem ato em Piracicaba, na Praça José Bonifácio às 9 horas, de onde sai caravana para o ato de São Paulo, que é à tarde. Bom, destaco ainda também atos em São José dos Campos, na Praça Afonso Pena às 10 horas, em Sorocaba, no mesmo horário, na Praça Coronel Fernando Pretz, né? E daí o pessoal pode vir para o ato de São Paulo. Vamos reunir forças, nada de dispersar, né? Bom, e para a gente fechar esse bloco aqui, esse primeiro bloco, queria começar aqui mostrando o vídeo da companheira Carla, né, lá do Reino Unido, que participa aqui, ainda não vi se ela já está aqui entre a gente, mas ela participa diariamente do nosso programa, que mandou aí um vídeo, colocou nas redes sociais, divulgando e apoiando a mobilização. Depois, mais no final do programa, nós vamos falar dos atos internacionais, mas eu abro aí pela importância, né? O caráter de uma mobilização internacional pelo Fora Bolsonaro e pelas demais reivindicações. Pode soltar, produção. Para não dividir copo e garrafa com ninguém, cuide-se, porque nós precisamos estar bem para seguir essa luta pelo legado dos nossos mestres que nos deixaram e nossos familiares, amigos queridos, pessoas amadas e desconhecidos que nem sabemos que se foram, levados, arrastados, não por uma primeira, segunda, terceira onda, tem sido um tsunami. E nós vamos às ruas para lutar contra isso, por isso. Não tem outra coisa a fazer. Veja a Colômbia, as ruas na Espanha, Paris, aqui no Reino Unido, o Chile, enfim, muitos países estão indo para as ruas e nós brasileiros também vamos fazer nossa parte, porque não é o gigante acordou. Nós somos gigantes e nós nunca dormimos. Se você está no sono profundo, chegou a hora de acordar, levantar a cabeça, sacudir a poeira e ir para a luta. Vamos reivindicar os nossos direitos como cidadão, como pessoas. Vamos às ruas. Fora Bolsonaro, vacina segura para todos, auxílio emergencial e toda a bandeira. Se você é um trabalhador do Correio, contra as privatizações do Correio e de outras empresas, nós estamos indo para o fundo do poço. A água já passou do pescoço. A gente está afundado numa lama. Desde Mariana, não. São centenas de anos. Temos que mudar isso. Nós somos um povo guerreiro. Nós somos herdeiros de Zumbi dos Palmares. Não vamos deixar isso, companheiros. Vamos para as ruas, vamos lutar.
dia 29, todas as ruas, no Brasil. Se você não tem um companheiro, uma turma onde você se encontra, está isolado em algum país, nesse globo, faça um vídeo, uma foto, uma selfie, coloca na internet. Dê sua palavra de ordem, faça seu desabafo, contribui. Por você mesmo, para os seus filhos, para os seus pais, para quem ainda virá. Vamos fazer essa mudança. Nós somos a mudança. Um abraço a todos. Coragem. Às ruas amanhã. Até já. Viram aí a companheira Carla, lá diretamente do Reino Unido, na Inglaterra, convocando o ato. Bom, nesse programa aqui nós vamos ver vários vídeos de companheiros, né, chamando aí, porque o destaque, a importância nesse momento é justamente a mobilização. Destacar agora o companheiro Henrique Simonar, né, da Juventude, da Aliança da Juventude Revolucionária, convocando a mobilização no Rio de Janeiro, que vai ter companheiro das ocupações, vai ter companheiro do Jacarezinho, da Favela da Maré, né, dos movimentos de luta dos trabalhadores, da juventude. Tá aí o companheiro, com vocês aí, o companheiro Henrique Simonar. Olá, companheiros, aqui quem fala é Henrique Simonar, do Partido da Causa Operária aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos convidando a todos a saírem às ruas com a gente no dia 29 de maio, no Dia Nacional de Mobilização, por auxílio emergencial, por vacina já e por fora Bolsonaro. Nós aqui do Rio de Janeiro vamos nos reunir na Candelária às 14 horas e ir andando até a Central nesse ato nacional. Convidamos a todos que queiram participar e organizar a estar junto com a gente. Nesse sábado agora, às 19 horas, a gente vai organizar uma plenária para organizar a convocação do ato. Para participar, basta enviar uma mensagem nas nossas redes sociais. Esteja junto com a gente nessa luta, vamos às ruas, que só assim a gente derruba o governo Bolsonaro e a política genocida da burguesia. Oi, vocês viram aí o companheiro Henrique Simonar? Bom, daqui a pouco tem mais, a gente volta ao tema dos atos de amanhã. Agora eu queria devolver a bola para o companheiro Expedito, destacando agora, hoje teve encenação, né, do rei da figuração, né, daquele que foi apresentado aí pela imprensa capitalista até mesmo como um santo, né, São João Dória da vacina, e ele saiu aí, de novo a imprensa procurando levantar a moral dele, e no desespero, ele, que governa o estado de São Paulo, chamou aí Bolsonaro de genocida. Expedito, é só o Bolsonaro que é genocida? Bom, estamos ouvindo. Aqui no Brasil, se você for criminalizar apenas o Bolsonaro aqui, você está cometendo uma das maiores injustiças aqui. Ele é um criminoso, não tenha dúvida nenhuma. Agora, fazer com que toda a responsabilidade do genocídio no país vá unicamente para a conta do Bolsonaro, não, isso é descabido. No estado mais rico da federação, mas também, contraditoriamente, no estado que apresenta os maiores registros, os registros mais macabros dos números da Covid no país, tanto em número de óbitos como de infectados, o senhor governador de São Paulo, o marqueteiro, não é isso? Porque é disso que se trata. Ele não é gestor, não é nada, ele é só um marqueteiro, né? Político, vive de exploração da imagem dele mesmo. Ele foi inaugurar um conjunto habitacional com recursos do Estado e também do governo federal, e lá estava representando o governo federal ninguém menos do que a deputada de extrema-direita, Carla Zambelli, do PSL aí de São Paulo. E o Dória, de forma muito oportunista, como lhe é muito peculiar e característico, começou a trocar gentilezas lá com a deputada direitista, né? E, num desses momentos aí de troca de gentilezas entre eles, o Bolsonaro, o Dória dispara contra o Bolsonaro, chamando ele de genocida. Veja só, o governador que
muito pouco ou quase nada fez para impedir as mais de 110 mil mortes no seu estado, chamando o Bolsonaro de gênero. Qual autoridade moral e política que o senhor João Dória tem para acusar o também genocida Bolsonaro de ser um criminoso da pandemia? Quem tem telhado de vidro tem que olhar muito, muito, muito antes de atirar a pedra no telhado do outro, do vizinho. Portanto, esse Dória é um farsante e essa disputa aí nada mais é do que tentar credenciar ele para sair dos 2% de percentual de intenção de voto que ele tem aí nas pesquisas eleitorais. Não é isso? É mais uma jogada de marketing no sentido de projetar a imagem dele que está completamente carcomida e desgastada exatamente por conta da gestão dele e de outras mazelas à frente do estado mais rico da federação, que é São Paulo. Devolvo para você, companheiro Toninho. Fazendo demagogia em relação ao genocídio, do não menos genocida e do Bolsonaro. Bom, destaque agora na nossa... antes de ir ao próximo destaque da nossa pauta, agradecer aqui a participação, os superchats do Sou Eu, muito obrigado, né? Sou Eu contribuindo aqui com a gente, agradecendo também a Desta Vez Eu Consigo, que mandou a sua figurinha simpática e contribuindo aqui com essa imprensa revolucionária, e também ao companheiro Luiz Bergosa, né? Então, muito obrigado a vocês e vocês que estão nos acompanhando na transmissão, né? Já são mais de 100 pessoas assistindo ao vivo, só aqui no canal do YouTube, fora nas outras redes. Muito obrigado e sigam aí o bom exemplo do Sou Eu, do Luiz Bergosa, Desta Vez Eu Consigo, Carlos Adusto, Leon Trotsky, e contribua, ajude a sustentar a imprensa a Causa Operária TV, né? A TV sem rabo preso com os capitalistas, com os golpistas, exploradores e inimigos do povo. Bom, na nossa pauta agora, só um breve comentário sobre um debate aí que apareceu, a imprensa capitalista não podendo ocultar a tendência a mobilizações importantes no dia de amanhã, né, que devem reunir aí milhares de pessoas em todo o país, acender um debate que foi repercutido também por alguns canais ditos independentes e alternativos sobre se é correto ou não, né, sair às ruas nesse momento de pandemia. Um debate que, inclusive, muita gente vem procurando assinalar que o problema do Bolsonaro, né, seria justamente a irresponsabilidade dele ao promover aí atos. Bom, o Bolsonaro está fazendo uma clara aposta em mobilizar a sua base de apoio, né, ele que hoje é um dos poucos políticos, né, ao lado do ex-presidente Lula, um dos únicos que tem efetivamente apoio popular, vem procurando mobilizar a sua base política, porque ele sabe que só vai chegar à eleição e ter condições de enfrentar, né, a direita, né, tradicional e a esquerda, né, mesmo que seja em aliança com a direita tradicional, se ele mobilizar a sua base. Veja que Bolsonaro, né, mesmo com toda a armação no Congresso Nacional, né, nesse momento tem-se até uma aparência de que está todo mundo contra ele, né? Tamanho aí, todo mundo fazendo campanha, Dória fazendo discurso, mas ele se mantém aí, né, se mantém e com amplo apoio, aprovando aí privatizações, aprovando ataques contra os trabalhadores, né, levando adiante a política de cortes, né, que deixam aí as universidades federais sem condições de funcionamento, etc, etc. Bom, tudo isso é possível porque o Bolsonaro, ao invés de ter uma política covarde e de ficar um discurso, às vezes como fazem aí, até mesmo certos setores da esquerda, ele resolveu partir para o enfrentamento, né? E um lema, como eu disse no começo do programa, que foi adotado por muita gente o Bolsonaro é mais perigoso que o vírus, né? Então, para combater o vírus, é preciso passar por cima do medo de sair às ruas, né? Hoje teve um humorista, acho que o Duvier, né, que publicou aí que superar o medo
de ir para as ruas, né, que é mais importante nesse momento do que a coragem de ficar em casa e não fazer nada, né, de não lutar, né. Não é agora, né, infelizmente muita gente está descobrindo isso só agora. Essa realidade já estava colocada há muito tempo, né, os comitês de luta, nós do PCO vínhamos assinalando a importância fundamental de mobilizar, de tomar as ruas, mas ainda bem, antes tarde do que nunca, né, muita gente está acordando para essa situação, né? Muita gente que não está de acordo, não está acordando, mas nem consegue se colocar contra, muitos setores da esquerda oportunista, diante da enorme pressão que vem das bases, né, que vem dos trabalhadores, da necessidade de enfrentar essa situação, de sair às lutas, né, para derrotar aí o maior ou o principal genocida, né, e obviamente derrotar o Bolsonaro também se colocar na luta para derrotar todos eles, porque nós não queremos trocar 6 por meia dúzia, não queremos trocar um genocida por outro genocida, né? É preciso colocar para fora Bolsonaro e todos os... Amanhã vamos à luta, daqui a pouco a gente fala de outros locais que têm mais atos no dia de amanhã. Bom, mas antes disso, o companheiro Expedito vai apresentar uma denúncia feita aí pelos companheiros da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, né? O que aconteceu lá no Rio de Janeiro, segundo denúncia da FUP, Espelho? Hoje pela manhã, não é isso? Uma funcionária da Federação Única dos Petroleiros, quando chegou na sede da entidade lá no centro do Rio de Janeiro, lembrando que a FUP também está no regime de home office, mas 1 ou 2 vezes por semana, uma funcionária, 2 funcionários vão lá para dar uma olhada, para ver se está tudo em ordem, ver se não tem nada de estranho e tal. Eles, ao entrarem na sede da entidade, num prédio no centro do Rio de Janeiro, constataram que a sede havia sido visitada, digamos assim, entre aspas, né, por estranhos lá que reviraram as gavetas, abriram as gavetas, abriram os armários, reviraram documentos, deixaram documentos espalhados pelo chão, numa cena que sugere a ideia, né, tanto de um ato de delinquência, como também, né, uma batida policial lá, à revelia de qualquer situação de ilegalidade. Foi denunciado para o departamento jurídico, não é isso, da entidade, que registrou a ocorrência, e isso está sendo agora averiguado, né, para saber efetivamente o que aconteceu, qual foi a natureza do crime, né, se foi delinquência ou se foi aí algum ato político aí, certamente praticado por setores aí da direita e da extrema-direita. Não há como fazer nenhum prognóstico assim mais específico e definitivo sobre o que aconteceu. A denúncia foi feita e a ocorrência foi registrada e está sendo investigada. É objeto de investigação nesse momento. Mas fica aqui o alerta. A extrema-direita não está morta no país e ela, além de ser uma força mobilizadora, conforme o companheiro Antônio Carlos aí falou, o Bolsonaro, ele não está de brincadeira, tá certo? Como determinados setores da esquerda, ele está mobilizando a sua base, e uma das possibilidades é essa, de que algum comando aí da extrema-direita, alguma coisa assim, possa ter feito um ato de provocação, não é isso? Um ato de terrorismo político mesmo, né? E invadindo lá a sede da Federação Única dos Petroleiros no escritório que funciona num prédio lá no centro do Rio de Janeiro. Estejamos em alerta, porque a extrema-direita não está de brincadeira. Ela é uma força mobilizadora importante e realiza atos clandestinos também para intimidar, não é isso? Para intimidar a esquerda nacional. Com você, companheiro. Ok.
Bom, agradecendo a vocês que estão participando aí, debatendo no chat, pedindo a vocês atenção de ligar o microfone, pedindo a vocês aí que compartilhem, continuem compartilhando, e que a gente queria também fazer mais um chamado, né? Está colocado aqui, inclusive no alto do nosso chat no YouTube, a produção colocou o linkzinho para você se inscrever no nosso canal. Aproveito até para fazer uma denúncia. Ontem nós encerramos o programa com mais de 150 inscritos, né? E aí nós estamos vendo outro, já que a gente falou aqui de fraude e de roubo, mais um outro tipo de fraude que vem acontecendo aí. Hoje nós tínhamos, ontem tinha mais de 150, hoje à noite, e agora à noite eu notei que tinha menos de 140. O YouTube está roubando inscritos. Então, vamos reagir e se inscrevendo ainda mais. Então, confere lá se a sua inscrição continua. Se você ainda não se inscreveu, clica no link lá, faz a sua inscrição, né? Porque nós, no começo dessa semana, sorteamos aí para os 100 primeiros inscritos 2 brindes que nós vamos entregar amanhã, aí no ato que vão estar acontecendo aí pelo país. E na segunda-feira nós vamos realizar novo sorteio. Então, se inscreva no canal Resumo do Dia. Clica aí, né, no link colocado aí em azul pela nossa produção, lá em cima na área de conversa, já faz a sua inscrição, você não paga nada, né? Mas se você quiser contribuir conosco, a sua contribuição é muito bem-vinda, né? Você pode contribuir tornando-se membro do nosso canal, né? Basta clicar aqui no retângulo azul embaixo da telinha, ou mandar a sua contribuição instantânea, apertando no cifrão que tem aqui embaixo do chat da área de conversa. Bom, vou destacar agora os atos do Norte, Nordeste e da região Centro-Oeste. Né? Primeiro destacar alguns estados e já na sequência colocar para vocês aí o vídeo do companheiro Érico da Bahia, né? Continua vazando o som aí, gente. Atenção. Então, destacar aqui os atos lá da região Norte, Rio Branco, Palácio do Rio Branco às 17 horas. Manaus, Praça da Saudade também às 16 horas. Mesmo horário do ato de Macapá, que vai ser na Praça da Bandeira. Em Belém, o ato é às 8 horas da manhã. Né? E em Santarém, na Praça de Evento, às 17h30. Na capital de Tocantins, Palmas, na Avenida Juscelino Kubitschek, em frente ao Palácio Araguaia, às 9 horas. E em Porto Velho, em Rondônia, em frente à Praça da Estrada de Ferro, Madeira Marmoré, às 8 da manhã. Bom, antes da gente falar aí dos atos do Nordeste, eu vou pedir para a produção colocar aí o vídeo do companheiro Érico, ele que é um dos coordenadores aí dos comitês de luta na região Nordeste, né? E o companheiro aí convocando o ato de amanhã lá em Salvador. Fala, Érico. Érico. É isso aí, dia 29, todas as ruas, pelo Fora Bolsonaro e todos os golpistas. Salvador aí, junto com a militância dos comitês de luta, do PCO e de muitos outros setores da esquerda. Atos da região Nordeste. Em Maceió, Praça dos Martírios, a partir das 9 horas. Em Salvador, no Largo do Campo Grande, às 10 horas da manhã. Em Fortaleza, na Praça da Gentilândia, às 15h30. Vai ter ato lá no Juazeiro do Norte, no Crato, né, na região do Crato, Praça da Prefeitura, às 8 horas. No Maranhão, em São Luís, na Praça Deodoro, até a Praça Maria Aragão, às 9 horas. Em João Pessoa, tem ato até na Praça da Independência, né, em Campina Grande, na Praça da Bandeira, às 9 horas. Em Recife, na Praça do Derby, 9 horas da manhã. Em Teresina, Praça Rio Branco, 8 horas. Em Natal, em frente ao Midway Mall, às 15 horas. Em Aracaju, na Praça de Eventos, entre os mercados. Bom,
No Centro-Oeste, né, em Brasília, cidade do meu companheiro Expedito, o pessoal se concentra a partir das 8 horas da manhã na Praça Zumbi, né, na Praça Zumbi dos Palmares. Vai se concentrar aí o Bloco Vermelho, né, com os companheiros dos coletivos de luta, dos movimentos de luta de moradia, de juventude, setores do movimento negro, da luta em defesa dos direitos dos presos, do movimento de mulheres, do PCO, né, e partindo e concentrando o Bloco Vermelho para estar junto com todo mundo, todas as forças, no ato que se realiza no Museu Nacional a partir das 9 horas. Em Goiânia, na Praça Cívica, às 9 horas, Campo Grande, em frente à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, também às 8 horas, e em Cuiabá, na Praça Alencastro, a partir das 15 horas. Tem um vídeo aí do companheiro Ricardo Machado, né, que é dirigente do PCO, né, e um dos organizadores dos atos. Acho que ele aparece convocando, inclusive, o ato do dia 26, né, que aconteceu já aconteceu em Brasília, mas vamos colocar a imagem aí, né, para dar aquela sacudida no povo de Brasília, que amanhã, todos juntos lá no ato Fora Bolsonaro. Vai lá, Ricardo. Boa tarde, companheiros, companheiras. Meu nome é Ricardo, eu sou membro do Partido da Causa Operária, também da Corrente Sindical Nacional Causa Operária e também diretor dos Sindicatos Bancários de Brasília. Depois do ato vitorioso que aconteceu no dia 1º de maio, nós estamos agora convocando aí os trabalhadores para o próximo dia 26 e também para o próximo dia 29, o ato que vai acontecer aqui em Brasília, pelas reivindicações dos trabalhadores fundamentais agora nesse momento de pandemia e de ataque à classe trabalhadora. Então vai ser pela vacina já, pelo auxílio emergencial aí de pelo menos um salário mínimo e contra o desemprego e contra a carestia pelo Fora Bolsonaro. Nesse sentido aí, várias organizações, a CUT, movimentos sociais, partidos políticos aí, entre eles, nós do Partido da Causa Operária, estamos convocando aí para esse dia 26, né, lá no estacionamento do Teatro Nacional, a partir das 10 horas, estaremos todos presentes lá, cada um levando as suas bandeiras, suas reivindicações, suas faixas e etc. Então chamamos todos a participar, de fundamental importância aí para a gente dar uma resposta à altura aí dos ataques que estão sendo feitos à classe trabalhadora. E nesse sentido a gente convoca também para o próximo dia 29, também haverá um outro ato também já convocado por essas mesmas organizações, dando continuidade a esse ato do dia 26. Então esperamos vocês todos lá, estamos juntos aí nessa luta contra os ataques aí do governo genocida do Bolsonaro, né, e aqui de Brasília, no caso aqui do genocida ibanês. Um grande abraço a todos e é isso aí, vamos junto nessa luta. Ok, companheiro Ricardo Machado, que estará amanhã com os demais companheiros lá dos coletivos de luta, do Comitê de Luta contra o Golpe do PCO, dos companheiros do PT, dos núcleos de base do PT, da esquerda, né, que vão às ruas por vacina, auxílio emergencial e Fora Bolsonaro. Bom, destaque agora na nossa pauta, vou passar para o companheiro Expedito, porque nessa semana nós tivemos aí, finalmente, depois da justiça golpista, né, da criminosa Operação Lava Jato, levaram inclusive à morte da dona Marisa Letícia, nós tivemos já essa semana a ordem de devolução, né, dos valores relativos aí aquilo que havia sido pago, né, que correspondia à desistência dela, né, da compra, a determinação que a Bancop devolvesse os valores. Isso aí aconteceu dias atrás. Bom, e agora tem uma nova decisão que envolvendo aí o presidente Lula, né, justamente lá da República de Curitiba. O que aconteceu, Spê? Aconteceu algo que não... A senhora Gabriela Hardt, a juíza federal substituta do senhor Sérgio Moro, quando ele aceitou o convite do Bolsonaro para ser
ministro da Justiça, ela ficou responsável pela condução dos processos na 13ª Vara de Curitiba. E, né, no seu desejo, né, na sua sanha punitivista de atacar o ex-presidente, né, ela fez aquele copia e cola que ficou famoso, ela ficou conhecida como a juíza copia e cola, Ctrl-C, Ctrl-V, né, copiando uma sentença que já havia sido dada para colar no processo do sítio de Atibaia. Bom, essa mesma juíza, ela foi obrigada a reconhecer aqui agora, porque nunca houve nenhuma evidência, nunca houve nenhuma prova material concreta e menos ainda indícios e evidências de que o ex-presidente Lula tenha sido remunerado de maneira ilícita ou fraudulenta com relação às palestras que ele proferiu nos anos entre 2011 e 2015. Vale notar, companheiros, que se tratou de um processo de pura perseguição, como todos os processos que foram e ainda estão sendo movidos contra o ex-presidente Lula. O desejo era um só, o desejo de punir e o desejo de impedir, né, e de atacar e desmoralizar a imagem do ex-presidente Lula. Basta nós compararmos o seguinte, que o senhor Fernando Henrique Cardoso, depois de cumprir os 2 desastrosos mandatos dele, também realizou dezenas de palestras no Brasil e no exterior e ganhou muito dinheiro com isso e nunca foi aberto sequer qualquer processo de investigação para saber da licitude ou não das palestras proferidas pelo tucano entreguista. Portanto, a juíza foi obrigada a reconhecer que nunca houve nenhuma ilegalidade nas palestras proferidas pelo ex-presidente e na remuneração que ele teve direito como retribuição a essas palestras. Eu só queria finalizar dizendo o seguinte, que qualquer sentença de natureza jurídica, qualquer decisão de natureza jurídica no país, ela está intimamente ligada ao que vem acontecendo ou que está acontecendo na conjuntura política. Vamos ter claro, se o ex-presidente Lula aparecesse com 2, 3, 4, 5%, até 10% nas pesquisas de opinião para o cargo de presidente da República nas próximas eleições de 2002, essa sentença nunca teria saído. Essa sentença aqui, reconhecendo a legalidade das palestras do ex-presidente, ela nunca teria saído. A situação jurídica, ela está subordinada à situação política que está colocada no país. Ela foi obrigada a reconhecer isso aqui, não porque ela tenha qualquer apreço pela situação jurídica e pela legalidade institucional e jurídica. Ela foi obrigada a reconhecer, assim como outros reconhecimentos virão, porque o ex-presidente Lula é a figura de maior popularidade no país e ostenta índices de popularidade e de intenções de voto nesse momento que colocam ele como vitorioso no primeiro turno. Então, os 40%, 45%, até 50% de intenções de voto que aparecem nas pesquisas que já foram feitas até agora é o determinante para que, no plano jurídico, eles passem a reconhecer que nunca houve nenhuma ilegalidade, todos esses processos que estão sendo movidos contra o ex-presidente nunca passaram de uma farsa para atacar Lula, o PT e a esquerda nacional. Volto com você, companheiro. Bom, destacando agora, emendando com esse assunto, né, na continuidade, uma pesquisa, né, a gente sempre relativiza muito aqui as pesquisas, mas tamanha é a situação de crise nacional que ainda de maneira relativa, ainda que com desvios e deformações, a própria imprensa capitalista é obrigada a divulgar pesquisas que mostram o crescimento da revolta popular. Né? Pesquisa apontou aí no dia de hoje que o crescimento do percentual de brasileiros que são a favor do impeachment de Bolsonaro. Né? E segundo pesquisa divulgada pela Poder Data, né, publicada aí pelo site Poder 360, em apenas 3 meses aumentou em 11%, né, saltando
de 46 para, vocês estão vendo aí a imagem na telinha, de 46 para 57%, né, o apoio ao posicionamento daqueles que dizem que Bolsonaro deve sofrer impeachment. Né? Na pesquisa realizada em março, havia um segundo, né, foi divulgado aí por esse mesmo instituto, havia um empate, né, entre de 47% a 46%, entre os que eram favoráveis e contrários ao impeachment do presidente. Bom, e dessa vez aqui, a distância, quer dizer, havia um empate, diferença de 1 ponto, e a distância tornou-se de 20 pontos percentuais. Né? Apenas 37% dizem que o presidente deve continuar, enquanto 57%, segundo essa pesquisa, apoiariam o impeachment do presidente ilegítimo, golpista, fascista, genocida, Jair Bolsonaro. Bom, são sintomas, ainda que com as deformações desse tipo de pesquisa, de manipulação, que mostram uma enorme revolta popular, né? Mas essa revolta não basta estar, digamos aí, consubstanciada em pesquisas, aparecer em intenção de voto, precisa se materializar num... Bolsonaro não vai cair de Maduro, né? Bolsonaro só pode ser derrubado, só pode ser derrotado com uma gigantesca mobilização popular que levante o país para colocar para fora Bolsonaro e todos os golpistas. Bom, e digamos assim, o principal motor, né, dessa situação, da impopularidade do Bolsonaro, de revolta popular, tem a ver com os números da pandemia, que o companheiro Expedito vai destacar agora. Amanhã, o país completa 460 mil mortos na pandemia. É isso aí, Expedito? Números verdadeiramente assustadores, não é, companheiro Antônio Carlos? Que está conectada com o ponto anterior aí. O crescimento do apoio aí ao impeachment, a que o governo caia fora, está muito relacionado com os números da pandemia no país. 460 mil mortos na pandemia. Ou seja, o país registrou, mais uma vez, números superiores a 2.000 mortes. Isso em números oficiais, mas nós sabemos muito bem, conforme a gente vem assinalando aqui em outras ocasiões, que se tratam de números evidentemente subestimados e subnotificados, exatamente por conta de que há uma enorme falsificação e uma tentativa de encobrir verdadeiramente o que acontece no país em relação à pandemia. Bom, com esses números aqui, o mês de junho, que se avizinha, será o mês das 500 mil mortes oficiais no país, ou seja, 500 mil de brasileiros com a vida sacrificada e perdida, famílias inteiras dilaceradas, tá certo? Nós temos notícias aqui de famílias que foram praticamente dizimadas pela Covid, e a situação tende a se agravar agora em junho com a chegada do inverno. A maioria dos infectologistas e dos especialistas que lidam com a matéria falam que a iminência da terceira onda está muito próxima do país, ela deve acontecer mesmo, e não há nenhum preparo para o enfrentamento dessa situação. Portanto, os números da pandemia no país expõem essa chaga gravíssima que diz respeito não somente ao governo federal, genocida e criminoso, comandado pelo capitão do Exército, pelo ex-capitão do Exército Jair Bolsonaro, mas diz respeito também, como vimos aqui numa matéria anterior, os senhores governadores da quase totalidade dos estados que levam também uma política, se não igual, muito próxima do Bolsonaro em relação ao tratamento que se dá à pandemia no país. Portanto, estamos muito próximos disso aí, e é um número que joga lenha na fogueira para o impeachment do Bolsonaro, e essa é mais uma razão para a qual devemos estar todos amanhã ocupando as ruas do país para exigir vacina para todos, auxílio emergencial de verdade
e fora Bolsonaro. Devolvo, Toninho. Ok. Seguindo em frente, a gente chegando aí, caminhando para a reta final, eu queria destacar aqui rapidamente os atos da região sul, vou devolver para o Expedito e a gente encerra com os atos internacionais. Então, na região sul, amanhã, os principais atos. Em Curitiba, na Praça Santos Andrade, a partir das 16 horas. Londrina tem ato na Concha Acústica, no centro, às 17 horas. Florianópolis, Largo da Alfândega, a partir das 10 horas. Em Pelotas, Largo do Mercado, às 10 horas. E o ato na capital gaúcha, em Porto Alegre, na Prefeitura, a partir das 15 horas. Então, vocês aí do Sul, participem. Vamos às ruas por vacina, auxílio emergencial de verdade e fora Bolsonaro. Última participação aí do companheiro Expedito no programa de hoje, destacando aí, agora sim, um apagão de verdade. Faltando energia em vários estados. O que aconteceu aí, Spé? Então, esse não se tratou apenas de uma ameaça, não é isso? Aconteceu mesmo. Falta de energia por 20 minutos. Por 20 minutos, segundo a explicação aí, por conta de uma falha em Belo Monte, que deixou vários estados aí sem energia. Bom, o país começa a conviver rotineiramente com esse problema da falta de energia. Eles tentam apresentar o problema aqui como se fosse uma falha técnica, alguma coisa assim, mas as experiências anteriores aí nos levam a emitir uma outra opinião. O que está em curso no país aqui é o desmonte completo e total do setor energético no país. Nós temos visto aí que a Eletrobras é uma das estatais que está na alça de mira dos golpistas para ser privatizada. Parece que é quase uma obsessão do senhor Paulo Guedes, o ministro neoliberal entreguista, que quer acelerar, junto com outras estatais, como os Correios e outros setores, Petrobras também, não é isso? Mas me parece que na alça de mira, no plano mais imediato, aí está a Eletrobras. Portanto, de ter um apagão que não diz respeito apenas a 5 estados, que ficaria circunscrito ou restrito a alguma região do país. Mas é um problema que irá se manifestar, muito provavelmente, em quase todo o país, por conta da privatização do setor elétrico no país como um todo, com a entrega da Eletrobras, a estatal responsável pela gestão da energia no país. Portanto, esse aqui é mais um elemento que se coloca como um ingrediente que vai turbinar, digamos assim, os atos do dia 29 que ocorrem amanhã. A saída do Bolsonaro é estratégica para interromper não só o genocídio no país, como o problema geral da infraestrutura, né, do país, como o problema da água, que já tem aí iminência de apagão hídrico, e agora essa ameaça concreta que é o problema do apagão da energia. E não foi somente uma ameaça, aconteceu mesmo, e a iminência de que ocorra repetidamente durante o ano aí está colocado claramente aí no horizonte. Devolvo, Toninho, vamos lá. Ok. Bom, vamos caminhar então para o final do nosso programa, mas não sem antes destacar que amanhã tem atos fora Bolsonaro também no exterior, né? Os comitês de lutas internacionais vão estar aí organizando atos na Europa, também nos Estados Unidos, e nós vamos destacar aqui alguns atos que já estão confirmados. Começou hoje, já teve ato agora à tarde na Embaixada Brasileira na Alemanha, em Berlim. Bom, e amanhã tem atos em Bruxelas, na estação Gare Central, em Barcelona, no Fonte de Canaletes, às 19h30, também na Espanha, em Palma de Mallorca, na Praça de Espanha, nos Estados Unidos, em Nova York, na Union Square, às 16 horas, em Paris, na Praça da República, às 17 horas, em Amsterdã, Dan 1, às 15 horas, em Londres, na Russell Square, às 12 horas, né?
junto com outras mobilizações aí, vão estar presentes lá os brasileiros protestando aí pelo Fora Bolsonaro. Também em Oxford, em frente ao restaurante Fernando, às 13 horas. Em Lisboa, o pessoal vai em frente ao Centro Português de Fotografia no Porto, às 16h30, isso no Porto. E em Lisboa, na Alameda Dom Afonso Henrique, às 17h30. Em Zurique, na Suíça, estação principal de Zurique, e aqui destacaram também o ato em Montevidéu, na Embaixada Brasileira, às 12 horas. Bom, para encerrar aí esse nosso programa, queremos reforçar o convite. Nós vamos colocar aí 2 vídeos. O primeiro, a produção pode colocar os 2 na sequência do companheiro, vamos colocar do companheiro Fábio, que é do comitê um dos coordenadores do Comitê de Luta da Europa, lá diretamente da Finlândia, e por último o nosso aí, chamando o ato de amanhã. A gente se encontra amanhã nas ruas, esteja onde você estiver, vamos estar juntos, chamando a mobilização pela vacinação para todos, por auxílio emergencial de verdade, que teria que ser de pelo menos um salário mínimo, e por Fora Bolsonaro. Fica meu boa noite do companheiro Expedito aí para todos vocês, e a gente encerra com os vídeos aí do companheiro Fábio e nosso aí convocando o chat. Até o próximo programa, e a gente se vê nas ruas amanhã, de São Paulo, de Brasília, da Europa, França, Europa e Bahia, como dizia o samba, em todos os lugares, vamos estar na rua por Fora Bolsonaro. Vamos lá. Boa noite, companheirada. Boa tarde, Fora Bolsonaro. Aqui quem fala é o Fábio Pique. Eu sou militante do PCO e organizador do Comitê de Luta de Helsinki, na Finlândia. Queria convocar a todos para o ato do dia 29 de maio, em São Paulo, no vão do MASP, às 16 horas. O ato é pelo Fora Bolsonaro, por vacina para todos, auxílio emergencial já e contra a privatização dos Correios. Nós, da Célula Internacional do PCO, estaremos organizando atos em apoio ao ato no Brasil, no mesmo dia, e esperamos que seja um grande ato. Vamos transformar o Brasil numa Colômbia e encurralar o governo Bolsonaro, assim como os colombianos encurralaram Ivan Duque. Fora Bolsonaro! Ponto de partida. Por isso, o chamado, a convocação que é feita pelos comitês, pela Frente Brasil Popular, pelos sindicatos, pela Central de Movimentos Populares, por todos os setores que se colocam nesse momento no terreno da mobilização, do chamado a sair às ruas no próximo dia 29, deve ser ecoado, deve ser ampliado, no sentido de realizar não só uma grande mobilização no próximo dia 29, como no ato que vai se realizar aqui na Paulista, levar para as ruas as reivindicações dos trabalhadores, como a luta contra a privatização dos Correios e das demais estatais, colocar em movimento o conjunto das aspirações populares, dos trabalhadores da educação contra a volta às aulas, dos movimentos de moradia contra os despejos, e por uma política que atenda às suas reivindicações, dos trabalhadores do campo, dos sem terra, contra a política criminosa do latifúndio e da direita, dos povos, de toda a população pobre, negra, totalmente atacada pela política criminosa, genocida da direita e das suas polícias que agem contra o povo. Vamos fazer do dia 29 um grande momento de luta, mas mais do que isso, um ponto para alavancar uma mobilização nacional contínua, que rompa de vez com a barreira do fique em casa e aponte o único caminho capaz de derrotar a direita, derrotar Bolsonaro e todos os governos golpistas, o caminho das ruas. Vamos superar a preocupação daqueles que ainda dizem que não é possível realizar grandes atos de protesto. É possível sim, e mais do que isso, é necessário. Porque se a pandemia apresenta riscos e perigos, a política criminosa de Bolsonaro e de toda a direita é mais perigosa e precisa ser enfrentada. Somos nós ou eles. Ou o movimento se levanta e derrota a ofensiva da direita, ou o país vai ultrapassar com larga margem, infelizmente, a marca de mais de 1 milhão de pessoas mortas, dezenas e dezenas de milhões de famintos e desempregados. As ruas
pelas reivindicações, por vacina para todos, com a quebra da patente, por auxílio emergencial de verdade, que teria que ser de pelo menos um salário mínimo, por fora Bolsonaro e todos os golpistas. Nos vemos nas ruas no próximo dia 29 e vamos lá organizar a retomada de uma grande mobilização que leve à vitória dos explorados diante da crise. Um abraço e até o próximo programa.